Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa belíssima playlist Matemática Moleque. Hoje nós vamos falar dos números inteiros. Na verdade, a gente vai dar continuidade ao que a gente estava falando no último vídeo, em que nós definimos o que vem a ser os números naturais, né? E desde já eu já explico para vocês que esses nomes, né, naturais, inteiros, daqui a pouco a gente vai ver os racionais, irracionais, reais, são nomes que foram aparecendo ao longo do tempo. Quando os seres humanos lá na antiguidade começaram a sentir a necessidade de trabalhar com os números que hoje a gente chama de naturais, né, que são esses números que expressam uma contagem explícita de objetos no mundo real, no mundo concreto, eles não chamavam isso de números naturais. Para eles, o que existiam eram aqueles números. Tá? Números para eles eram 1, 2, 3, 4 e por aí vai. Tá? São aqueles números que nós vimos no último vídeo. Tá? E aí, para a gente falar do que hoje nós vamos chamar de números inteiros ao final desse vídeo, uma parte integrante disso que a gente vai chamar de números inteiros são esses números naturais que a gente estudou no último vídeo, que a gente conversou um pouco a respeito, que são aqueles números que aparecem naturalmente com a nossa necessidade de contagem concreta de objetos. Então, lembra que o 1 é um ente metafísico que representa coisas que estão solitárias, né? Esse aqui era o 1, a gente poderia imaginar uma manifestação concreta do 1 como essa bolinha, uma manifestação concreta do 2 pode ser visto como essas duas bolinhas, uma manifestação concreta do 3 pode ser visto como essas três bolinhas e por aí vai. Tá? E então, qualquer manifestação de contagens de objetos do mundo real, a gente chamou essa contagem ou esses entes que representam essa quantidade de números. Tá? E hoje nós chamamos isso de números naturais. A gente tem uma notação bonitinha para eles, que é essa daqui, ó, esse nzinho bonitinho. E, em geral, a gente denota um conjunto dessa forma aqui. Ó. A gente coloca só umas chavinhas aqui para dizer que o conjunto dos naturais, que é esse daqui, ó, conjunto dos números naturais, é formado dessa forma. E essa reticências aqui é só para enfatizar o fato de que esses números eles vão prosseguindo em sequência de maneira indefinida, né? Não acaba nunca. Tem o 6, o 7, o 8, por aí vai, infinitamente, mesmo que ainda a gente não tenha abordado esse conceito de infinito ainda. Mas vamos trabalhar com esse senso comum que a gente tem, por enquanto, de infinitude. Tá? Então esses são os números naturais que a gente viu no último vídeo. Pois bem, com esses números naturais a gente viu que é possível modelar alguns problemas, né, de contagem e tal. E observe, por exemplo, que a gente consegue modelar até alguns problemas nesse sentido. Ó. Vamos supor, problema bem fácil. Olha lá, Chaves e Kiko na escolinha do professor Girafales. Né? Suponha que você tenha 4 laranjas. Então você tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4 laranjas. E aí, se você comeu uma, quantas ficam? Tem 4 laranjas e come uma, quantas sobraram? Uma mais difícil, vai. Pois é, fica 1, 2, 3, né? Então, assim, observe que a gente pode falar, pelo menos intuitivamente, de subtração em alguns casos dentro dos naturais, né? Então, assim, matematicamente falando, a gente expressaria essa operação de ter 4 maçãs e depois de que você comeu uma e saber quantas ficam, é o famoso 4 menos 1, né? E você quer saber quanto que dá isso. Nesse caso aqui é bem simples, a gente conta o que sobrou, né? Então tem 1, 2, 3 laranjas. Eu não sei se eu falei maçã, laranja, mas enfim. Com Chaves é laranja. Bom, eu sabia isso, era com maçãs. Então vamos continuar com laranja aqui, em homenagem a essa grande atração do humor mexicano que fez muito sucesso aqui no Brasil, do qual eu sou grande fã. Beleza. Então, assim, problemas simples como esse a gente consegue modelar dentro dos naturais. Agora, ao longo da história, começou a surgir alguns problemas em que os números naturais já não estavam dando conta. Por exemplo, vamos supor, trazendo aqui para uma linguagem mais moderna, é claro que na época talvez não tinha dinheiro, né, as pessoas trabalhavam mais com troca de produtos. Vamos imaginar que você fosse um comerciante, que naquela época já tinha o real, e que no seu comércio, em uma semana, você conseguiu vender, sei lá, 50 reais de produtos. Eu vou trabalhar com números baixos para a gente não ficar fazendo
contas difíceis, tá? Então vamos supor que você vendeu R$50. Vendeu R$50. Deixa eu tirar esse 50 aqui, né? Vou colocar assim, ó, vendeu em produtos. Tudo bem? Agora vamos supor que para produzir esses produtos, como o próprio nome diz, você tenha gasto R$70. Então isso aqui foi o seu gasto na produção desses materiais que você vendeu. Bom, se você vendeu R$50 e gastou 70, observe que aquilo que é a sua receita, né, esse número que é muitas vezes chamado de receita, que é o número que é a quantidade que você consegue recolher vendendo o seu produto, a sua receita foi menor do que o seu custo, né? Então assim, você teve um prejuízo. E observe que se você fizer a conta, né, 70 menos 50 igual a 20, isso vai te dar, digamos, o valor do prejuízo, certo? Só que, em termos gerais, o lucro, na verdade, é a receita, né? É o tanto que você obtém, é o tanto que você vende, né? É o tanto que você consegue recolher vendendo aquilo, o qual é o seu produto, menos o custo que você teve. Então, nesse caso aqui, quando você faz uma operação como essa, parecida com o que a gente tentou fazer aqui em cima, 50 menos 70, observe que isso daqui já não faz muito sentido dentro dos naturais, porque você vai pegar 50 e tirar de 50 um número maior que ele. Tá? Então, assim, o resultado disso não faz sentido dentro dos naturais. Certo? Como é que de 50 você pode tirar 70? De 4 laranjas eu consigo tirar uma, consigo tirar 2, consigo tirar 3, consigo tirar 4. Mas como é que eu consigo tirar 5 laranjas de 4? Isso perde um pouco do sentido dentro dos naturais. Tá? Então, por conta desses problemas que foram aparecendo, claro que não foram com reais, mas foram lá na antiguidade, no contexto dos comerciantes e em outros contextos, por conta dessa, digamos, deficiência dos naturais em lidar com situações como essa, surge aquilo que a gente chama de número negativo. Os números negativos, eles expressam bem essas situações, tá? Vamos colocar aqui, ó, números negativos. Por exemplo, nesse caso aqui, ó, se a gente colocar aqui menos 20 para representar isso, observe que o número menos 20 ele tá carregado de um significado. Ele está dizendo assim, olha, você teve 20, só que esse menos aqui tá te dizendo que esse 20 significa um prejuízo. Então, por isso que você coloca um menos na frente. Porque nesse contexto, esse sinal de menos está carregando um significado no mundo real. Ele está trazendo um significado concreto para uma notação, para uma simbologia que você usa para modelar essa situação. Tá? Então, o menos 20 aqui, ó, ele é o seu lucro. Só que quando o lucro é negativo, a gente chama isso de prejuízo. Tá? Então, isso daqui, ó, é, entre aspas, o lucro. Só que nesse caso, fica estranho falar de lucro tendo um lucro negativo. Né? Então, na verdade, quando essa diferença aqui, ó, o lucro, por definição, pelo menos conceitualmente, é receita menos custo, né? Na situação que isso daqui é um número natural, ou seja, é um número daquele que a gente está acostumado, de fato você teve um lucro. Quando isso daqui, essa diferença não é um número natural, a gente chama, é muito comum chamar lucro de prejuízo. Isso daqui é denotado como prejuízo. Certo? E esse prejuízo é de 20 unidades, digamos assim. Ou o lucro de menos 20, tá? Então, os números negativos surgem daí. Então, você olha para os números naturais, que são esses aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e por aí vai. Esses são os naturais. Vou colocar o Nzinho aqui de naturais. E para cada natural, você consegue associar um número negativo. Esse aqui é o menos 1, esse aqui é o menos 2, o menos 3, o menos 4, o menos 5, o menos 6 e por aí vai, certo? De modo que, para cada natural, o número negativo associado a ele, que é colocar o menos na frente, ele é um número que expressa o quê? Por exemplo, o menos 1, a gente sempre pode... Qualquer número negativo, a gente pode pensar numa situação em que ele aparece. Ó. Vamos supor, por exemplo, que eu vou no supermercado e eu tenho R$9. E para comprar um determinado objeto que eu estou querendo lá, o valor do negócio é 10. Então, assim, falta 1. Então, se eu pegar o que eu tenho menos o que
o que é o valor do produto, 9 menos 10, dá precisamente esse menos 1, porque para o 9 chegar ao 10, falta 1. Só que eu não estou fazendo 10 menos 9. Eu estou pegando 9 e tirando 10 dele. Então falta. Desse 9, aqui, ó, 9 menos 10, eu consigo tirar do 9, ó, o 9. Só que tem um 1 aqui ainda sobrando, né? O 10, lembra que é 9 mais 1. Então seria isso daqui, ó. 9 mais 1, brincando aqui com as operações. Isso daqui então seria o quê? Ó? Eu consigo tirar esse 9 com esse 9, só que ainda sobra esse menos 1 aqui, certo? E por aí vai. Aí você pode associar situações da vida cotidiana a cada número inteiro não negativo, da forma como você quiser. Tá? Então esses aqui são os chamados números... Por enquanto eu vou chamar só de número negativo. Não vou nem falar número inteiro por enquanto não. Porque por enquanto não faz sentido a gente falar de número inteiro. A gente não tem a noção de um número não inteiro. Tá? Então, nesse estágio aqui, a gente não está preocupado com esse nome. E aí, nesse sentido, agora está quase completo aquilo que modernamente a gente chama de números inteiros. A gente então tem aqui, ó, eu tenho o número 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e por aí vai, lá na frente. E aqui para trás eu coloco o menos 1, o menos 2, o menos 3, o menos 4, o menos 5 e por aí vai aqui para trás. Assim como os naturais não termina aqui para a direita, esse daqui também não termina para a esquerda. Tá? E observe que a gente tem uma certa simetria, né? Aqui, ó. Para cada elemento aqui a gente tem o seu associado aqui, bem bonitinho, né? O 2 e o menos 2, o 3 e o menos 3 e por aí vai. Tá? Mas para você que já tem estudado um pouquinho de números na vida, talvez você está se perguntando, mas não tem nada aqui no meio? Surpreendentemente, pessoal, esse número que todos nós sabemos agora o que está faltando aqui, que é o famoso zero, surpreendentemente, o número zero foi concebido pela humanidade historicamente depois dos números negativos. Tá? Por muito tempo, mesmo depois de ter notações e maneiras de se referir aos números que hoje a gente chama de números naturais, né, esses números aqui da direita, e aí depois de ter aparecido necessidades para as quais surgiram isso que hoje a gente chama de números inteiros negativos, depois disso que o ser humano foi conceber a ideia de uma coisa, de atribuir um conceito de número para essa coisa zero, que expressa meio que uma inexistência, uma ausência, sabe? Um vazio. Então, atribuir um número para isso, dar a este conceito metafísico de ausência o nome de um número e chamar isso de zero, não tem um consenso sobre isso, mas provavelmente veio com os babilônios, com algumas influências dos hindus. Os romanos, por exemplo, não tinham zero, não tinham um símbolo para denotar o zero. Para eles realmente não fazia sentido chamar a ausência de uma quantidade, né? Você chamar uma quantidade de algo que não tem quantidade. Assim, filosoficamente, isso foi um empecilho para os seres humanos por muito tempo. Tá? Mas hoje a gente sim trabalha com o zero, e é interessante a gente ter um conceito numérico para esse ente que representa um vazio de existência, porque nas operações algébricas, em muitos momentos, pode aparecer, por exemplo, numa situação como aquela, né, que a gente tem, por exemplo, 4 laranjas. Se eu tenho 4 laranjas e eu como as 4, quantas ficam? Então, assim, se a gente fosse expressar isso matematicamente, seria o quê? Ó? Eu tenho 4 laranjas e consumi 4, então eu tenho 4 menos 4. Isso então vai ficar o quê? Demorou-se algum tempo para conceber que o resultado dessa operação pudesse ser chamado de número. Tá? Hoje, modernamente, a gente vai dizer que isso é zero. Certo? O zero, ele é uma entidade que representa essa ausência de laranjas que foi causada pelo fato de eu ter primeiro 4 laranjas e depois eu consumir essas 4 e não ter mais nenhuma. Pelo menos enquanto objeto laranja formado, né? As moléculas, os átomos que formam elas se transformaram, continuam existindo. Mas a organização como laranja foi completamente destruída pela sua boca, pelo seu estômago e pelo seu sistema digestivo. Tá, pessoal? Então, quando a gente olha para os números que agora a gente chama de naturais, e esses aqui a gente chama de negativos,
quando a gente acrescenta os naturais, os negativos e o zero, e a gente coleta isso tudo numa sacola só, essa sacola é chamada de números inteiros, tá? Então, os números inteiros, a princípio seriam os números, né? Digamos que a gente tinha uma concepção de número até um certo ponto na humanidade, aí essa concepção não era suficiente para abarcar, melhor dizendo, alguns problemas. Então, nós estendemos o conceito de número para algo mais abrangente, que também pudesse ser capaz de assumir coisas negativas, né, para expressar prejuízo e coisas desse tipo. Então, isso era número, tá? Por muito tempo, número eram esses do 1, 2, 3 para frente, menos 1, menos 2, menos 3 para trás. E aí, em algum momento, muito provavelmente com os babilônios, foi concebida a ideia também de dar um sentido numérico para o vazio de existência e chamar, hoje, modernamente, de zero. Tá? E aí, isso passa a ser, então, o que a gente entende até agora como número. Tá? Até agora, filosoficamente, dentro da discussão que a gente está fazendo aqui agora. Só que, modernamente, dentro do nosso mundo atualmente, aí sim, isso atualmente a gente chama de números inteiros. A razão de chamar isso de números inteiros vai ser melhor explicado quando a gente falar daquilo que não é inteiro, e aí dá algum sentido para isso. Tá? Então, os números inteiros, historicamente, é denotado por esse Z bonitinho dessa forma, e ele como conjunto é formado por quem? Você tem o zero, aí a partir daqui você tem os números naturais, 1, 2, 3, 4, 5 e por aí vai. E aqui para trás você tem o menos 1, o menos 2, o menos 3, o menos 4 e você vai indefinidamente aqui para trás. Tá bom, pessoal? Então esses são os famosos números inteiros. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo em que eu tentei apresentar de maneira bem informal esse conceito de números inteiros e por que eles surgem. Tá bom? O nosso objetivo aqui daqui para frente vai ser, talvez, estender um pouquinho mais o nosso conceito de número. Número para a gente até agora são essas coisinhas que a gente chama de números naturais, o zero e os números negativos. Mas será que existe alguma coisa na experiência do nosso cotidiano que possa revelar um sentido numérico que não seja captado por nenhum desses números que nós apresentamos hoje? Isso é assunto para o nosso próximo vídeo. Que todos tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Um abraço para todo mundo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.